Fala, meus queridos! Tranquilidade? Aí, tinha um tempinho que a gente não se via por aqui, hein? Vamos lá. O que a gente vai falar hoje é sobre o gigante econômico, o maior país em relação às condições econômicas do mundo, que a gente já vem falando nos conteúdos anteriores. E a gente está falando de quem? Logicamente que a gente está falando dos Estados Unidos. Só que eu queria que vocês entendessem e que a gente começasse a pensar que hoje é um país grande, muito grande. Entretanto, ele não tem um histórico, como que eu posso dizer? Nem sempre ele foi dessa forma. Levando em consideração e lembrando que é um país que passou por um processo de colonização, ou seja, é um país que teve um outro país que mandava e tinham condições, por exemplo, de escravidão, entre outras coisas. E aí a gente precisa levar em consideração alguns aspectos específicos de como passou até que ele chegasse hoje nessa grande potência hegemônica, mandando em vários outros países, assim, vamos dizer dessa forma, economicamente falando. E aí eu quero que você volte lá atrás, quando a gente falou das 13 colônias, e aí as colônias do centro e principalmente as colônias do norte, que eram inicialmente colônias que não tinham uma condição climática e de solo muito boa para a agricultura, a produção ela começou a ser industrial. Então, a questão da industrialização dessas áreas que deu um start para que o país hoje ele tenha esse grande desenvolvimento da forma que ele tem hoje. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de primeira industrialização, de primeira revolução industrial, a gente não está falando de Estados Unidos, na verdade a gente está falando de Inglaterra, que logicamente levou algumas dessas informações e alguns desses preceitos industriais para o território estadunidense. E aí mais à frente a gente vai entender que nos Estados Unidos sim que teve um processo muito grande da segunda revolução industrial. Mas antes disso, a expansão, a grande marcha para o oeste que permitiu que o território ele se expandisse cada vez mais. E aí, uma vez que o território ele era expandido, havia sim uma necessidade de melhorar as condições de transporte. E aí, na época, as ferrovias eram as melhores opções para melhorar essa condição de transporte. Então, as ferrovias elas tiveram um papel fundamental na transferência, ou seja, no deslocamento, não só de pessoas, como principalmente de matéria-prima e de produtos que eram produzidos. Iam sempre do leste até o oeste, ok? De um lado para o outro, de um litoral para o outro. E aí essa questão dessas ferrovias e esse desenvolvimento e essas condições e essas, como eu posso dizer, essas condições de crescimento, vamos dizer dessa forma, específicos, foi dando cada vez mais um acesso e uma condição para que a população ela conseguisse se industrializar e se desenvolver. Mas aí a partir da segunda revolução industrial, que aconteceu basicamente diretamente, ou primeiramente nos Estados Unidos, que veio do final do século XIX para o século XX, nós tivemos uma mudança muito grande, levando em consideração, por exemplo, que a primeira revolução industrial, as máquinas não tinham tanto desenvolvimento, a mão de obra não era tão desenvolvida dessa forma, sem contar que a utilização de matéria-prima, de fonte de energia era carvão, então as indústrias elas tinham que se concentrar numa determinada área específica, e isso não era muito bom. Quando veio a segunda revolução industrial, o processo industrial ele mudou de uma maneira muito abrupta, muito rápida e muito absurda, principalmente levando em consideração que a utilização de energia elétrica e também de combustível como o petróleo, ele era muito utilizado. E aí na segunda revolução industrial que a gente tem o que nós conhecemos hoje como o Fordismo. O que é o Fordismo? O Fordismo foi um processo criado por Henry Ford, que caracterizava as ideias de um engenheiro, Frederick Taylor, que criou o Taylorismo. E aí eles estão muito juntos, tanto o Taylorismo como o Fordismo. O Taylorismo, que logo em seguida virou o Fordismo, ele criou
um pensamento de que as produções industriais deveriam seguir uma linha de montagem, em que cada um dos funcionários seria responsável por uma parte do processo produtivo. E aí, isso teria uma facilitação naquela produção, sem contar que a facilitação viria na questão econômica. Então a economia daquela indústria ela melhoraria cada vez mais, uma vez que um funcionário, quando ele tem um processo de fazer sempre aquela mesma função, ele vai sempre se aperfeiçoando. E aí a quase perfeição, levando em consideração que os seres humanos não são perfeitos, a quase perfeição leva a uma aceleração daquela produção e aí eu tenho um grande quantitativo na produção, o que levaria a um lucro muito maior. Ok? Então, a questão do Fordismo, ela veio para acelerar essa condição econômica. Mas, uma vez que havia uma grande quantidade de estoque, isso causou um problema muito grande, principalmente na questão de especulação. E que especulação era essa? Especulação imobiliária, por exemplo, que levou um problema muito maior, que aí veio a crise de 29. E essa crise de 29 deixou o país e outros países numa condição muito ruim. Só que aí, em 1933, veio o que nós conhecemos como o Novo Acordo, ou o New Deal. E o que é o Novo Acordo? O New Deal, ele veio, na época, para mudar as condições econômicas do país, com o objetivo de melhorar essa condição que havia sido causada pela crise de 29, da queda da Bolsa de Valores de Nova York, para melhorar essas condições. E aí, melhorar como? Por exemplo, a intervenção do Estado seria maior, uma maior geração de empregos, uma maior condição, por exemplo, nas características de redes de transporte, e aí isso melhoraria cada vez mais, levando em consideração que haveria, por exemplo, na questão de transportes, uma facilidade em que as pessoas poderiam ter para se deslocar de um local para o outro, diminuindo o tempo de deslocamento e aí melhorando as condições da população. A questão da geração de empregos, abrindo muitas outras empresas, entre outras coisas, isso melhoraria cada vez mais. Ainda assim, a intervenção do Estado seria maior, levando em consideração que a intervenção não era tão grande assim, um país liberal. Então, essa intervenção do Estado, ela viria para melhorar cada vez mais essas condições, porque aí existiriam melhores investimentos em saúde, em educação, em saneamento, entre tantas outras coisas que seriam bons para a população de um modo geral. Então, hoje, a gente tem um país que tem um desenvolvimento muito grande na questão de terceira revolução industrial, na questão de globalização, mas isso a gente vê mais para frente. Essa aqui é só um resumo, é só a introdução exata daquilo que a gente vai falar nas aulas online. Então, é mais para que a gente possa entender como se deu essa condição inicial. E aí, mais pra frente, a gente vê isso juntos novamente, beleza? Então, eu fico por aqui, e aí não deixa de estudar. Quando nós estivermos na nossa aula online, a gente segue do conteúdo que a gente parou por aqui, e a gente fala melhor sobre as condições, até que hoje nós tenhamos esse país tão grande em relação à economia mundial, e tão poderoso, beleza? Então, fico por aqui, ó. Beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau!